Saudações, gangapianos! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão depois do último vídeo? Vamos aqui agora, você já viu no título, nós vamos aqui dar aquela trabalhada para quê? Para quebrar sempre a narrativa, a hipocrisia. Vamos colocar a honestidade em cima da mesa. Entendeu? Mano Brown disse, na época que Mano Brown dava o papo reto e não se desculpava por ser homem, por causa de dinheiro e um carro bom. A realidade hoje no meio político, eu acredito que nessas 4 áreas que eu vou dizer agora, eu acho essas 4 áreas de extrema importância para o debate público cotidiano. E se elas não estão no debate público cotidiano, sendo discutido, debatido e acompanhado pelos bons, os ruins vão tomar os espaços que pertencem aos bons. É como Martin Luther King disse, o que dava medo nele, o que ele dizia, o que me dá medo, o que eu temo, não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. Eu não estou reivindicando a bondade por si só, porque como Jesus Cristo disse, bom só Deus. Bom porque ele terminou tudo que faz, e ninguém pode ser julgado, condenado ou salvo, batendo o martelo antes que feche os olhos, enquanto há fôlego de vida, a esperança. Mas para vocês, a esperança aqui é que vocês parem um pouco de ser meninos e comecem a atuar mais como homens. Vocês são histéricos, hipócritas e pessoas de mau caratismo. Preste atenção. Ciência, eu vou colocar ela fora do pacote agora, porque a ciência é uma matéria exata. Sendo uma matéria exata e uma matéria de difícil acesso, fica muito difícil nós colocar a ciência aqui. Mas, a saber, 2020, 2021 e também 2022, se é que nós podemos dizer assim, tivemos um período grandioso de pandemia, onde homens, mulheres e crianças morreram, né? E aonde a histeria tomou conta, onde a mentira tomou conta e aonde o mau caratismo e o coração dos maus se revelou. Porque eles culparam o homem por não ter comprado a vacina, ele foi lá e disse os motivos sórdidos que tinham no contrato dos homens, dos países que estavam fornecendo a vacina, das organizações para ser melhorizado. E todo mundo chamou ele de genocida por causa disso, colocando, sabe, a responsabilidade de um congresso inteiro, que tem executivo, legislativo e judiciário, na mão de um homem. Quando é para mérito, o mérito não é só dele. Mas quando é para dizer que ele foi genocida, aí a culpa é tudo dele. Eu não sou defensor de Bolsonaro nascido, eu não sou um bolsonarista, eu sou um cristão. Eu me inspiro nos passos de Cristo. Eu não tenho ídolo debaixo dos céus. No horizontal não há homem que me inspire. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade. E eu tenho como referência somente Jesus Cristo, Pai e Espírito Santo. Somente isso. Então presta atenção. Ciência nós arranca de lado. Não vou ficar aqui falando, porque vocês têm que ver isso aqui que eu vou mostrar. Mas tem mais 3 áreas aqui, que essa aqui é para Dona Maria e o seu Zé discutir, sim, para debater no dia a dia. Porque se eles estivessem debatendo, nós não estávamos sendo manipulados por homens e mulheres que falam difícil, porque vocês são bons de lábio. Vocês colocam ali o vernáculo variado, colocam palavras de difícil acesso, para quê? Para confundir. Essa é a estratégia de Satanás, confundir, não tornar claro. Vocês trabalham com mentira, trabalham com confusão, trabalham com medo, mas presta atenção. Aqui nós temos uma primeira área, que é a que nós estamos falando aqui, política. A segunda área é religião. E a terceira é filosofia. Não é em ordem, não. As 3 são um combo que precisa ser debatido no dia a dia. Filosofia, você sabe por quê? Porque tudo que está em volta de nós é, sim, de lá de trás, vindo de termos filosóficos, sendo aplicado na sociedade para bem ou mal, para mudar a nossa mente. O coach, para mim, é uma ação filosófica, porque tudo trabalha-se no interior, não no exterior. Claro, se exterioriza, mas para eles é tudo mindset. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, coach. Outras questões de existenciais, filosofia. Isso trabalha também na nossa psique. A filosofia trabalha lado a lado com a psique do ser humano, porque ela tá aí para
perguntar, certo? A filosofia pergunta e tenta correr atrás de resposta. A religião, não tem nem o que falar. Falar de religião é falar de um campo minado de falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos moralistas e também falsos crentes, falsos cristãos, que são os que mais tem por aí. Pessoas que se dizem, deixa eu tirar esse fone, que não é a hora ainda, pessoas que se dizem detentoras do amor de Deus. Só que como eu tenho uma palavra, logo logo eu vou soltar ela aí nas redes. Deus odeia o pecador. E eu tenho respaldo bíblico para dizer isso. Não venha, a Bíblia não é para você se adaptar. Ou você se adapta a ela ou você não segue a ela. A Bíblia não é para te fazer feliz. Escute, Deus não tem compromisso com a sua felicidade. Deus tem compromisso com a sua salvação. E a religião está aqui. A religião, quando eu falo de religião, eu estou falando do todo. Mas a minha, eu defendo como verdade. Por quê? Porque eu tenho um portfólio para falar dela. Eu tenho material para falar dela. Coloca na mesa a sua religião. Vamos falar por A mais B, em todos os segmentos, qual é a religião verdadeira. E aí nós vamos dizer. E, como disse Charles Spurgeon, para agora eu dizer sobre política, e colocando aqui já religião e já coloquei filosofia. Só os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso, os falsos pastores continuam pregando e os homens maus continuam no poder. Então, se você não discute essas áreas no seu dia a dia, comece hoje. Se você não busca diariamente, eu estou falando de cotidiano, estou falando do pão com ovo, estou falando do arroz feijão mesmo, é isso, é pro dia a dia, manhã, tarde e noite. Porque se você não discute política, logo, logo vai estar mais caro uma coisa, vai estar mais caro outra, já vai ter mais imposto para você pagar, já vai ter mais insegurança nas ruas, uma série de coisas. Se você não vai atrás de uma religião verdadeira, você vai ser enganado por pastores, vai ser enganado por falsos profetas, falsos irmãos. Se você não fala sobre filosofia, você vai ser bajulado por falsas promessas de felicidade, de paz, de alegria e por aí vai. Mas vamos colocar aqui agora o que eu quero te mostrar, o que eu quero colocar para você aqui. Preste atenção, já está na tua tela. Vamos começar com o quê? Com essa matéria? Não, porque é direto da Jovem Pan e a Jovem Pan ia me pegar. Mas tá aqui, eu vou ler as thumbnails só para você entender. Suíte do hotel de Lula e Janja em Londres custa de 95 mil. Os pingos nos is. Band de jornalismo. Hotel de Lula em Londres tem diária de 95 mil. Isso há 2 meses atrás. Suíte de Lula e Janja em Londres tem diária de 95 mil. Linha de frente, Jovem Pan. Aí tem aqui o portal UAI, vários jornais. Jovem Pan de novo. Metrópolis, confira os looks de Lula e Janja para a coroação de Charles, porque isso aqui, esse Metrópolis só Jesus. Vamos ser um pouco menos lá pro lado de lá, que vocês não deixam. O UOL também nem se fala. Vai falar da roupa, é claro, e vai falar sempre o contraponto de Bolsonaro. Eles nem negam o lado deles aqui, né? Mas vamos lá. Aqui nós estamos numa página do Poder aí. É uma matéria, eu tô lendo, se der algum flag depois, nós vê. Lula gastou não vou falar mais de, não. Lula gastou entre 2,6 milhões no cartão corporativo no exterior em 2023. Não fez 6 meses que o seu presidente, você não votou nele, então ele tá fazendo para você. Só que o Brasil não é dele e o Brasil não é só de vocês. 58 milhões de pessoas votaram do outro lado. Então vamos lá com calma. Não vamos entrar nos méritos aqui da eleição. Vamos falar sério. A viagem à China representou 66%, 1,7 milhões de total. De janeiro a maio, todos foram obtidos pelo Poder 360 via Line. O presidente da República gastou 2,6 milhões com o cartão corporativo em viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior nos 5 primeiros meses de 2023. Os dados foram obtidos pelo Poder 360 via Lei de Acesso à Informação. Isso aqui é portal, tá? Do governo. De total, 66%, ou seja, 1,7 milhões, foram gastos apenas com preparativos para a viagem à China. Se ele está falando que é só para preparativo, presta atenção. Agora eu já vou colocar aqui, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer tudo que você já está vendo. Se a sua honestidade te deixa pensar,
Você vai entender comigo aqui que o seu presidente fala que é pai dos pobres. O pai dos pobres gastou em 5 meses 2,6 milhões no cartão corporativo. Eu estou colocando o discurso, vamos melhorar, a narrativa ao narrador. Hã? Ele prega isso. Ele se elegeu através dessa pauta. Por que o pai dos pobres gasta 2,6 milhões em 6 meses? Sendo que 1,7 milhões foi só para uma viagem. Que hotel que ele tá se hospedando? Que tipo de comida ele está comendo? Que tipo de roupa ele está vestindo? Que tipo de ostentação ele está colocando ali no seu dia a dia? Eu vou te mostrar mais coisas. Apesar de não ter ido ao país asiático em março, Lula teve pneumonia e cancelou a visita. A não viagem custou 861 mil no cartão corporativo. 10 mil a mais do que quando o petista de fato foi ao país e desembolsou 851 mil. Ele gastou mais quando não foi do que quando foi. Ou seja, ele fica doente, gasta dinheiro. Ele fica bom, gasta dinheiro. O seu presidente só gasta dinheiro. Não vem falar do outro. Nós estamos falando desse. É ele que está na presidência, né? Tem que cobrar ele. E eu estou cobrando o seu discurso, porque a sua hipocrisia chegou longe. Então, se ele diz que é pai dos pobres, cadê a ação? Ele se elegeu somente com esse discurso. Ele não dizia outra coisa. E, na verdade, foi 16 anos no poder e foi só isso que pautou o PT. Só discurso moralista e socialista, social, né? Pauta social. Vamos lá. O governo paga 216 mil reais em hospedagem do presidente. O Palácio do Planalto pegou mais de 216 mil reais, pagou mais de 216 mil reais na hospedagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e da primeira-dama Rosângela Silva em um hotel em Brasília. O seu presidente, pai dos pobres, pagou 216 mil reais na hospedagem do presidente. O valor exato é 216.883,95. Consta em publicação no Diário Oficial da União, tá? O DOU não é nada de bolsonarista, página bolsonarista. Nesta quarta-feira, dia 18. De acordo com informações do governo federal, o valor inclui a contratação de serviços de hospedagem e de pessoal responsável pela segurança. Não foi informado a quantidade de pessoas que estão incluídas nesse valor. A título de curiosidade, eu sou segurança. Seguranças gastam? Gastam, mas a segurança é de um homem só. A segurança aqui é de um homem só. Ah, mas ele é um presidente. Ele é um cara normal, irmão. Eu não sei por que vocês colocam o presidente como se fosse uma presença ilustre. Primeiro, falando ainda desse cara aqui, ó, analfabeto, desonesto, retórico, porque é só isso que ele trabalha. E ainda você vem me falar, vem me colocar esse homem como se fosse uma celebridade? Não, ele não trabalha para si. Ele não fez nenhuma faculdade para estar ali. Ele trabalha para o povo, ele se elegeu. E hoje, esses dias, ele estava gastando 216 mil em uma diária de um hotel, uma estadia ali no hotel. Falou que gastou com segurança e serviço de hospedagem. Não foi informado a quantidade de pessoas que estão incluídas nesse valor. É para você ver que o pai dos pobres já gastou 2,6 milhões em 5 meses. Se hospedou em um hotel de luxo em Londres, onde foi vaiado, onde teve protesto, porque o Lula é ovacionado e recebido bem em todo o país. Isso há 2 meses atrás, 95 mil. Isso aqui foi diária. Né? Sem falar as outras que ele já gastou. E isso aqui no Brasil, ele gastou 216 mil. Que galera que é essa que gasta 216 mil? Isso aqui dá para fazer um evento e colocar gente dentro e vender coisas. Aqui dá para fazer um evento. E ainda dá de graça algumas coisas. Agora, um cara, mais umas equipezinhas, umas pessoazinhas, gastou tudo isso aí, pai dos pobres. A hipocrisia nunca muda. Então, não tem como. Você pode tentar defender, você pode tentar fazer o que quiser. Você sempre vai cair em contradição. O pai dos pobres. Isso eu peguei poucas coisas, viu? Isso que eu não tô muito assíduo nessa. Eu tô deixando as notícias vindo de forma orgânica. Porque se eu tivesse em cima mesmo, eu sei que eu ia achar mais coisas. Coisas que iam deixar a gente atônito. Então preste atenção. Você pode dizer que ele é honesto.
Mas ele já foi condenado em 2 instâncias, ele não foi inocentado, tá? Foi uma patifaria, que eu chamo de patifaria aquilo ali, uma manobra, para ser mais exato e ser mais claro e ser mais justo e acadêmico aqui. Ele foi feita uma manobra para ele, claro, toda arquitetada ali, porque é só você voltar e ver todo o cenário que foi construído, STF ao favor dele, mídias a favor dele, e todas contra o outro presidente, e ele saindo do presídio, do maior esquema de corrupção do mundo, para ser presidente do Brasil de novo. O Brasil não tá assim por causa de Bolsonaro. Bolsonaro ficou 4 anos, sendo que 3 dele foi em um período de pandemia mundial. Você que tem aí seus 30 aninhos, como eu, que já é uma idade bem avançada, e sai da casa da sua mãe, vai morar sozinho, melhor, vai assumir uma esposa ou assumir o celibato, porque homem de verdade assume a sua emancipação e sai das costas da mãe, para você também, mulher. Então, se você tem 30 anos, você viu como eu, uma para mim foi a primeira pandemia em toda a minha vida que teve essa proporção como teve o Covid. Foi mortes que chegaram a todos. Foram pânico que chegaram a todos. Teve tensão. Nossas mentes foram pro chão. E ele governou nesse período. E o Brasil começou a se reerguer em muito pouco tempo, logo depois da finalização do lockdown. Ele ficou 4 anos, 3 dias de pandemia. O seu presidente ficou 16. Quando ele pegou, o PT fez tanto por pobres e por todo o país, porque você ainda continua pobre. Porque se você ainda continua mendigando pão com Bolsa Família, Bolsa Escola e assistencialismo, porque ainda você não tem condição de hoje, se você quiser ir até alguma agência de emprego, conseguir um emprego, personalizar como um profissional, você não tem opções. Você é preso nessa bolha de que o outro lado odeia o pobre, até você odeia o pobre, porque se você ganhasse na loteria, a primeira coisa que você ia fazer é sumir da favela onde você mora. Chega de hipocrisia, gente. Esse seu presidente, ele gasta 216 mil numa diária em Brasília, gasta 95 mil numa de Londres, já gastou 2,5 milhões em 5 meses só de cartão corporativo. Presta atenção, só de cartão corporativo, fora que não sabe, logo, depois vai sair, depois tudo que tem para sair, você sabe que vai, né? E quando teve esse esquema de corrupção, ele foi para a presidência, ele tá aí hoje. E aí já começou revelando. Tirando tudo que o outro presidente foi de bom, além de ser desonesto, ladrão, descondenado, ele é um menino, né? É um mimadinho. Porque eu vou desfazer tudo que ele fez. O tanto de coisa boa que Bolsonaro fez, ele foi tirar tudo, né? Porque para vocês só vale a hipocrisia, só vale o amor venceu, mas vocês só destilam ódio e a hipocrisia. Um beijo no coração, fica com Deus.